Olá, boa noite a todos, a todas que nos assistem pelo canal no YouTube do Instituto Reconvexo. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda Lloyd, eu sou jornalista voluntária do Instituto, sou afetada Lyon desde 2019. Faz algumas semanas nós estamos com esse quadro de Lyon para Lyon, em que eu faço entrevista com outras pessoas que também foram afetadas pela neuropatia e também com pais. Já foram entrevistados pais de pessoas afetadas também. Eu, primeiramente, peço a vocês que estão nos assistindo que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem os vídeos. É muito importante para nós que esses vídeos cheguem até o maior número de pessoas, para que mais gente que tenha o diagnóstico da doença possa saber um pouco mais, inclusive ver que existe uma outra vida após o diagnóstico da Lyon. Também para informar profissionais de saúde, porque essa é uma doença rara, o diagnóstico é difícil, então muitos profissionais não se atentam logo de início, que pode ser a neuropatia óptica, e isso retarda ainda mais o diagnóstico. E, por fim, que chegue também aos nossos governantes, aos nossos representantes legais, né, aos nossos legisladores, para que melhorem as políticas públicas que atendem os deficientes visuais, especialmente aquelas pessoas que têm Lyon. Bom, sem mais delongas, hoje a gente conversa com a Lisandra Alves, ela que é de Natal, Rio Grande do Norte, e é afetada Lyon desde os 12 anos de idade. É um caso ainda mais raro, porque é uma doença rara, em mulheres é mais rara, e ser afetada aos 12 anos ainda mais. Lisandra, boa noite, muito obrigada, muita gratidão por ter aceitado o nosso convite e compartilhar um pouco da sua história com a gente. Boa noite, fico muito feliz pelo convite e por estar compartilhando a minha história com vocês. E é uma coisa que eu fico muito feliz de coração mesmo. Que bom, a gente que agradece. Mais uma pessoa e a primeira mulher afetada, Lyon, fora eu, que é entrevistada. Então, vai ser muito interessante a gente saber mais. Lisandra, como foram os primeiros sintomas e o diagnóstico da sua afetação? Então, começou por volta entre os meus 11 para 12 anos. Quando eu era criança, eu costumava brincar muito na casa da minha avó, que eu tinha colegas lá. E toda sexta-feira eu costumava ir para lá para brincar. E eu costumava passar um tempo porque as minhas duas avós, elas moram perto uma da outra. Eu almoçava na casa de uma avó e ia brincar na casa da outra avó. Então, esse percurso que eu fazia era sozinha. Eu ia caminhando sozinha. E eu comecei a sentir algo diferente nessa caminhada. Porque eu comecei a ver os carros meio embaçados, entendeu? Eu comecei a sentir que tinha alguma coisa de errado com a minha vista. Então, sempre quando eu chegava lá, eu costumava brincar no computador e eu também senti que tinha algo diferente no computador. Eu estava vendo tudo meio manchado, digamos assim, embaçado, digamos assim. Então, a minha primeira reação, eu ignorei, eu achei que não era nada, até porque eu era uma criança, né? Criança não tá nem aí para nada. Então, eu observei que isso foi piorando e eu não sabia o que era, até que chegou um momento que eu estava no mesmo computador, na casa da minha avó, e eu chamei minha avó, e eu falei, vó, tem alguma coisa de diferente com a minha vista. Aí ela achou estranho, né, e marcou uma consulta para mim. E quando eu cheguei lá na oftalmologista, Luciana, eu nunca vou esquecer o nome dela, ela me atende até hoje, inclusive. Ela fez um teste, ela tampou meu olho direito para enxergar com o esquerdo. E eu enxerguei normalmente. Daí ela trocou, tampou o esquerdo para enxergar com o direito. Aí eu notei que eu não estava enxergando bem ali. Então ela desconfiou que eu estava com alguma bactéria, alguma coisa do tipo. Então ela me medicou, passou-se um mês e não teve diferença nenhuma. Então, E com o decorrer do tempo, eu estava sentindo que estava piorando e os sintomas foram esses, a visão embaçada,
dificuldade para enxergar de longe, de perto. E o diagnóstico? Quanto tempo demorou, Lisandra, para vir o diagnóstico? Então, demorou um tempo, porque como é uma doença rara, não foi diagnosticado tão rápido, digamos assim. Eu estava de férias na época, então eu voltei à doutora e ela começou a sentir dificuldades para saber o que eu tinha, digamos assim. Então ela passou vários exames, passou exame de sangue, passou ressonância magnética, ela desconfiou que eu estava com um tumor na cabeça, inclusive. Então foram dias muito difíceis para mim, e lembrando que eu estava no período de férias ainda, na época, né? Então, com esse vai e vem de exames, exame aqui, exame ali, passou para o outro olho. Então, eu passei a não enxergar com os dois olhos. Então, isso continuando com os exames. Era de segunda a sexta em clínica, levar ela para lá, e ninguém descobriu o que eu tinha. Até que chegou um momento, como eu era uma criança, meu pai me contou depois isso que aconteceu, né? Ela teve uma conversa particular, a primeira doutora, a Luciana, teve uma conversa particular com o meu pai, eu fiquei sabendo disso depois de anos. Ela disse, olha, a gente não sabe o que ela tem, a gente vai ter que encaminhar ela para Recife, para o doutor Marcelo Mendonça. Então, no dia seguinte, meu pai já me colocou no carro e a gente foi direto para Recife, lá ele já estava esperando a gente. Então, ele foi logo direto, ele fez um exame assim básico, e passou o exame para descobrir se eu tinha Lyon. E eu colhi aqui em Natal, depois de uma semana, acusou que eu positivo, que eu fui diagnosticada aí. Entendi. Ai, que bom em uma semana. Tem laboratórios que chega a demorar quase 2 meses. O meu foram 45 dias para saber o resultado. 45 dias de pesquisa intensiva, assim, para ver se eu sabia mais a respeito da doença. E, como você disse, você era criança, né? Estava entrando para a adolescência. Você lembra como foi para você receber o diagnóstico? Até como que chegou para você não só receber o diagnóstico, mas se te contaram logo de cara que é uma coisa para sempre, que é permanente? Então, o meu pai, eu admiro muito ele por isso. A gente sempre teve uma conversa muito sincera com o outro, sempre que tinha que acontecer alguma coisa, ele chegava e me falava. Mas como foi uma coisa que ele não sabia como é que eu ia reagir, ele não mentiu para mim, mas ele também não chegou assim, falou logo de cara para não me assustar. Ele disse: olha, aí você está com esse problema aqui, as suas aulas estão para voltar, você tem duas opções. Ou você entra na escola do jeito que você está aí, ou você não vai para a escola, porque ele sabia o que é que eu ia passar ali. A gente sabe como adolescente é. Então, eu falei que eu queria continuar na escola. E ele falou, vai ter gente que vai estar com você e vai ter gente que não vai estar com você. E eu falei, não, eu tô preparado. Então, ele me preparou desde o início para eu estar com essa mentalidade. Que tem a questão do bullying, tem a questão das pessoas não aceitarem e tudo mais. Então, eu fui para a escola e encarei mesmo assim. No começo foi muito difícil para mim, não vou dizer que foi fácil, porque não foi. No começo foi muito difícil, porque eu era uma criança, estava entrando na adolescência, e a gente sabe como adolescente é. Tinha gente que mexia comigo, tinha gente que vinha para perto de mim só para mexer comigo, mas foi uma coisa que eu acabei me acostumando. E foi como meu pai falou, tinha gente que ia estar comigo e tinha gente que não ia estar. E essas pessoas que estavam comigo, elas me ajudavam. Elas copiavam o assunto da matéria para mim, no meu caderno. E quando eu chegava em casa, eu estudava com os meus pais, e com isso eu fui administrando. E, com o decorrer do tempo, eu me acostumei com essas pessoas, e hoje eu estou aqui. E
Que bom que teve mais gente para te ajudar. E a escola? A escola estava preparada, estava adaptada para te receber com relação aos materiais e aos professores também? Então, no início, estava tudo programado para eu estudar numa escola particular, lá perto de onde a minha avó morava, porque todos aqueles meus colegas que eu citei no começo, eles estudavam nessa escola. Então, meu pai já chegou a comprar farda, já tem chegado a comprar o material, e lembrando que eu estava de férias na época, né? Aí é um assunto muito dramático de se falar, mas eu sou muito tranquila com isso. Eu cheguei no meu quarto, eu abri os livros e vi que eu não estava conseguindo enxergar as letras dos livros. Isso me abalou muito. E eu fiquei, isso antes de eu ter topado entrar na escola. Eu cheguei a pensar na possibilidade de eu não entrar, porque aquilo ali me abalou muito, de eu não estar conseguindo ler o que estava ali no livro. Então, para ele me tranquilizar, ele me colocou numa escola municipal, perto de onde a gente morava na época. E eu tinha dois vizinhos que iam comigo, eles me acompanhavam e eu me guiando até a escola. Era a minha vizinha do lado e o meu vizinho da frente. Eles me ajudaram muito, muito, muito. Eu sou grata por eles até hoje. Eu tenho contato com eles até hoje. E a escola, meu pai explicou a situação, a diretora, e ela me apoiou bastante. E foi isso, a gente foi administrando, foi muito bom. Sou grata àquela diretora até hoje também. E fora da escola, Lisandra, como foi a vida e a adaptação? Então, com os meus amigos, foi tranquilo. Os meus amigos, eles aceitaram, me ajudavam. A gente às vezes saía e eles me ajudavam, sempre estava do meu lado, me guiando. E eu me senti muito acolhida por eles, sabe? Foi muito difícil para mim no começo, pela questão a questão da ansiedade, né, digamos assim. Eu achei que eu não ia ser aceita. Inclusive, eu achei que eu não ia nem que ninguém ia me querer assim namorar comigo futuramente por causa disso. Eu cheguei até a pensar isso também. Mas a minha família me ajudou muito com isso, me apoiaram, estavam sempre me dando essa força e eu consegui suportar isso, digamos assim. E você, com relação aos planos para o futuro na escola, como é que foi para você lidar com isso? Como você foi muito nova, eu acho que você teve um processo de adaptação melhor na escola, né? Já acabou pegando novinha, não pegou mais velha. Isso. Mas com relação à faculdade, a um futuro profissional, como foi para você escolher? Então, como eu era uma criança na época, eu não pensava muito nessa questão, eu pensava mais no presente, porque criança, ela nunca está no futuro, ela só está no presente. Então, naquela época, eu só pensava em ser, digamos que assim, como eu vou dar início e concluir a escola dessa forma. Eu já chegava a imaginar como seria o meu futuro, mas os meus pais falavam, não, vai dar certo, tem muita gente que tem deficiência visual, que entra nas faculdades e que consegue, e você vai conseguir também. Então, de vez em quando, eu estava ali no presente, né, e de vez em quando, quando eu pensava longe, às vezes eu chorava de medo, mas os meus pais sempre iam ali e falavam, me dava apoio, fazia eu acreditar que ia dar certo e realmente deu. Hoje eu estou no sexto período de educação física, estou estagiando e naquela época eu nunca imaginei que eu ia chegar até onde eu cheguei, né? Inclusive eu também tirei a carteira de motorista. Para quem achava que não ia conseguir nem andar de ônibus sozinha, tirando a carteira de motorista. Que maravilha! Bom, eu quero perguntar sobre a carteira de motorista depois, mas eu falei Ah, para você, né? Eu acho que foi mais fácil porque você foi afetada mais nova, né? Isso foi um achismo. isso, Eu fui isso. afetada com 37.
Você acha que realmente foi mais fácil aos 12 anos do que seria na idade que você está agora? Então, eu queria falar isso, eu estava esperando o momento. Eu super concordo com você, porque quando a gente é criança, a gente não tem a visão da realidade, digamos assim. Tudo que os adultos próximos que estão da gente falam, olha, vai dar certo, isso é uma questão de tempo, a gente acredita. Mas no momento que a gente já tem uma idade para entender o que de fato está acontecendo com a gente, isso com certeza iria me abalar mais ainda se acontecesse comigo hoje. Sendo sincera, eu acho melhor ter sido naquela idade. Hoje seria com certeza mais difícil para mim. E você fala assim, com uma leveza das superações, que é muito lindo, Lisandra, você falando dessa beleza, igual, será que alguém vai querer namorar comigo? Você não imaginava o futuro. Assim, é muito legal ver tudo isso, que aquela coisa tão sólida, aquele medo, aquele impacto foi se dissolvendo e você viu que tinha um mundo Sim, maravilhoso por trás disso. E a sim, carteira de obrigada. motorista? A carteira, porque assim, quem tem Lyon em várias, não dirige. A gente vê, às vezes, uma ou outra pessoa que chega. Eu já conversei com um rapaz que ele anda de moto na cidade dele, que é pequena, mas assim, a maioria não dirige, né? Como é que foi para você tirar a carteira? Como você Olha, conseguiu? sendo sincera, foi na hora que eu entrei naquele carro, no dia da prova, que eu fiz o percurso, e ele, vira aqui, pare, baliza, e quando finalizou a prova, eu simplesmente caí no choro. Eu tô sendo sincera, eu caí no choro, eu me emocionei na hora que digamos, o avaliador, ele ficou sem entender nada, que ele não sabia o que estava se passando na minha cabeça. Ele, moça, tá tudo bem, você passou, não precisa chorar. E eu chorando e ele sem entender nada. Então, aquele dia para mim eu vou levar para minha vida aquela sensação que eu tive ali, sabe? Eu vou levar para o resto da minha vida. Porque passou um filme na minha cabeça na hora de tudo que eu passei, todos os exames que eu fiz, naquela hora passou na minha cabeça. Então, não teve como não me emocionar naquele dia. Até eu tô emocionada daqui, Eu porque tô tentando não me emocionar também. Porque tirar a carteira já é um sonho, né? Já é uma independência. Com o Lyon ainda, eu posso comparar a quando eu li, Elisandra. Eu nem tentava mais ler, porque eu não enxergava, e eu fui no Instituto dos Cegos e a diretora falou, leia. E eu falei, mas eu não consigo ler. Ela falou, leia. E eles têm as fontes da menor para maior. E eu consegui ler. Eu chorei também. É muito bom. Só a gente entende o quanto é emocionante isso pra gente, É de verdade, verdade. bastante. Bom, a gente foi direto perguntando da habilitação, mas você faz uso de algum medicamento desde o começo? Isso, quando eu fui diagnosticada, eu passei a tomar idebenona. Atualmente eu tomo 275 gramas 2 vezes ao dia. Eu costumo tomar depois do almoço e antes de dormir, de 12 em 12 horas. E desde o começo você toma, porque deixa eu só explicar. A maioria das pessoas que assistem a gente, elas já conhecem a idebenona, né? Já tem familiaridade pelas Sim, entrevistas e tal. A idebenona é o único medicamento hoje em dia, na verdade, ele é um antioxidante, né? Ele é um suplemento que é usado no caso da Leber, porque ela tem o poder de barrar, né, frear a morte das células do nervo óptico. sim. E o tratamento, para muita gente, ele causa uma melhora. Conta para nós a respeito desse tratamento, como você começou, o tempo tomando a idebenone, a melhora que deu na sua visão, até você chegar nesse grande passo que foi tirar a carteira. Né? Foi de uma menina que abriu os livros e não conseguia ler, até uma mulher que tirou a carteira de motorista. Sim. Então,
eu passei a tomar a medicação e não foi assim uma melhora assim de imediato. Eu acordei melhor. Aconteceu um certo tempo, um período, para eu começar a melhorar. Eu comecei a ver mais a expressão das pessoas, eu consegui ver um olho, um nariz, uma boca, porque antes, quando eu comecei a melhorar, eu só enxergava o rosto da pessoa. Eu não via os traços, entendeu? As expressões, eu não conseguia ver. Então, eu não vou falar assim o tempo exato que eu comecei a melhorar, porque eu não sei dizer ao certo o tempo, mas foi um período assim, mediano, digamos assim. Eu passei a ver o rosto da pessoa, sabia que tinha alguém ali conversando comigo. Depois eu passei a ver um olho, uma boca. E com o decorrer do tempo, eu passei a ver a pessoa em si, perto de mim. Depois eu passei a ver um pouco mais longe, depois um pouco mais longe. Então, a gente chegou também a aumentar a dose. Eu não sei ao certo, não lembro a quantidade que eu passei a tomar, porque também tem a questão do peso, né? Na época eu era uma criança. Atualmente eu estou tomando 275 gramas, né? Mas na época eu com certeza eu tomava bem menos, até porque a gente estava vendo como é que o meu corpo iria reagir com a medicação. E graças a Deus eu reagi muito bem. Que bom. Você toma 275 miligramas 2 vezes por dia, então dá 550. Isso, isso. Entendi. E a questão do nervo óptico, os exames, freou também a morte das células. Isso, freio está E, estabilizado. e como que você enxerga hoje? Você estava falando, você Hoje, consegue ver, isso, aquela mancha clássica. isso. Hoje eu enxergo como eu enxergava antes de acontecer a doença, mas não é aquele negócio ali 100%, digamos assim. Eu ainda enxergo um pouco embaçado, mas é uma coisa assim que eu já me acostumei, é uma coisa que não me atrapalha no dia a dia, sabe? Como me atrapalhava antes quando eu era uma criança. E vamos falar, eu vou fazer uma pergunta indiscreta agora, que é a respeito do Pode custo ficar à do vontade. medicamento. A gente sempre fala aqui, Lisandra, nas entrevistas, a respeito da necessidade de políticas públicas e do apoio do Estado, do Estado, né, estadual e do Estado nacional, no sentido de atender aos portadores de Lyon, tanto no diagnóstico quanto depois no tratamento, porque a idebenona é cara e ela não é liberada pela medicação, pelos medicamentos de alto custo. E tem muito juiz que não defere os pedidos quando as pessoas entram com a judicialização, porque não é um medicamento que é reconhecido pela Anvisa, né? Então tem uma variação de preço muito grande, mas no geral é muito caro. Quanto que sai hoje um mês de medicamento para você? E onde você compra? R$ 500. Eu costumo comprar na Farmafórmula, aqui da região onde eu moro. Sai 500 por mês. Isso. Só que esse valor ele tem ainda uma variação bem grande, né? Quando a gente vai fazer, pelo menos quando eu fui fazer a pesquisa, quando eu comecei a tomar, eu cheguei a achar de quase 3.000. Aí eu não sei qual é o critério, a diferença, né? Inclusive, esse é um assunto que a gente sempre conversa no grupo de WhatsApp, a respeito da qualidade da idebenona. Por que, que tem essa diferença tão grande de preço, sendo que é tudo idebenona, né? É É, verdade. você já chegou fazer a tomar da importada também? Não, sempre tomei da região onde eu moro, mas eu já quis, até hoje, né? Eu já quis testar, mas tem a questão do custo também, né? Mas eu já quis experimentar. Até hoje eu quero, né? Para testar a diferença. Mas com essa que eu tomo aqui, ó, eu tô aqui com ele, ó. Eu nunca tive nenhum problema. Tá dando pra ver?
Não, deixa eu ir com a minha lupinha. Eu acho que quem estiver assistindo, se der um print na tela ou ver o vídeo novamente e der uma pausa, Sim. eu acho que consegue ver sim. Tá. Bom, falando, já que a gente está falando de governo, de atender aos portadores de doenças raras, esse é um direito constitucional nosso, de todas as pessoas e de quem tem doença rara também, de ser atendido pelo Estado. O que você acha que poderia ter de políticas públicas nesse sentido para nos atender no diagnóstico e no tratamento? Eu acho que deu algum problema na internet da Lisandra. Enquanto isso, também ela pode ir avaliando, porque é muito importante que a gente fale sobre as políticas públicas que podem nos ajudar. Dela. Eu estou vendo aqui, a Deise está pedindo para perguntar a mutação. Estou vendo, entrei. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernanda. Estão perguntando sobre mutações, né? A mutação, existem 3 tipos de mutações, que é a 14.484, a 11.778 e a 3.468. E esses números de mutações são 3 níveis também de intensidade de impacto na capacidade e na possibilidade de ter uma visão com qualidade, né? Salvo engano, ela vai retornar, a mutação dela é a 14.484, que é uma mutação que com uma medicação, com dieta adequada, evitando situações de estresse, evitando interferências, nós estávamos falando nos bastidores, né? Interferências hormonais, por exemplo, com medicamentos como anticoncepcionais, etc., é uma afetação Lyon que tende a ser revertida. E existem vários estudos já encaminhando para esse diagnóstico, né? Não quer dizer que as outras mutações não estão sendo pesquisadas e não há busca também de cura para essas mutações. O interessante de falar com a nossa querida Lisandra, né? Que você conversa com ela meia hora, ela já mora no seu coração na hora, assim, né? Não precisa mais que isso. Essa menina é muito nova e é uma grande potência, já foi entrevistada na região dela várias vezes sobre essa superação dela de voltar a estudar, de tirar a carteira de motorista, né? E ela está voltando. E ela serve de muito exemplo na região, e nós trouxemos a Lisandra hoje, e eu falava nos bastidores exatamente por isso, né, Fernanda? Porque nós queremos que quando uma pessoa se vê com o diagnóstico de Lyon, ela possa procurar esse canal. A ligação tinha travado para mim, desculpa. Uma potência como essa, que é a Lisandra, para estar falando das suas superações, dos seus alcances e nos chamando a atenção para as políticas públicas, porque o atendimento que ela teve através do apoio familiar, que algumas pessoas não têm condições de alcançar um apoio familiar nesse nível, faz toda a diferença. Então, a Lisandra, com políticas públicas e o apoio familiar, a condição dela certamente seria ainda melhor. E uma pessoa que não tem um apoio familiar, mas que tenha políticas públicas, pode colocar ela numa igualdade de paridade em qualidade de vida e acesso a direitos. Eu vou sair de novo porque ela voltou, vocês dois continuem o bate-papo. Estão perguntando sobre o IDB-Nona e estão perguntando sobre as mutações. Tchau, tchau. Já fica à vontade aí. Então, Lisandra... Tinha caído aqui, travou tudo, aí saiu. Que bom que você voltou. Assim a gente continua. Tá muito gostoso, tá muito interessante a conversa. Bom, vamos para a questão da sua mutação. A Deise Albuquerque, ela está perguntando qual é a sua mutação. Então, são 3, né? A minha é a mais leve, a primeira. É a 14.484? Sim.
Tá, isso, tá, a Deise está falando aqui que a sua, ela pode ter uma reversão espontânea. Aqui, ela Então, tá eu estava falando. querendo falar sobre isso, se você Então, me permitir, fica à claro. vontade. Fica à Sobre uma vontade. medicação que eu tomei. Posso falar? Claro. Então, assim, eu tenho um problema na minha menstruação, que o meu fluxo sanguíneo ele é muito forte. Então, eu fui na ginecologista e ela passou um anticoncepcional para mim. Eu passei a tomar esse anticoncepcional com um mês e meio mais ou menos. Eu notei que a minha visão ela estava piorando, ela voltou a cair. Aí eu desconfiei que foi por causa desse anticoncepcional. Então eu fui na, na doutora, né, na oftalmologista, e realmente, de fato, a visão tinha piorado. Então a gente suspendeu o anticoncepcional e a visão simplesmente voltou ao normal, onde estava estabilizado. Então eu pensei, será que tem a ver com algo hormonal? Porque o anticoncepcional a gente sabe que é uma bomba hormonal, né, na mulher. Então eu parei para pensar e eu observei que a doença ela me afetou quando eu estava entre 11 e 12 anos, mais especificamente com 12 anos, quando a minha menstruação veio a minha primeira menstruação, que também tem a ver com hormônios. Então eu fiquei pensando nisso, será que a doença tem a ver com hormônios? É uma coisa assim para a gente pensar e discutir sobre, porque fiquei muito curiosa. E outra dúvida que eu tenho é, e se eu engravidasse? Porque a gente sabe o que acontece com o corpo da mulher quando engravida. Mesma coisa, explosões de hormônios. Então, será que a visão iria voltar a cair? E depois que eu tivesse o filho, a visão iria voltar ao normal? Estabilizar? É uma coisa para a gente se discutir, né? Pensar, porque assim, não é nada comprovado. Foi uma coisa que aconteceu comigo que foi muita coincidência e que eu realmente acho que tem alguma coisa a ver. E o que o médico disse? Que tanto a ginecologista que te atende, quanto o oftalmo ou o neurooftalmo? Não sei qual que você faz acompanhamento hoje. Então, como eu havia falado, eu tenho um problema na minha menstruação. Meu fluxo sanguíneo vem muito no meu período menstrual. Então, a gente pensou numa possibilidade de melhorar isso daí com outro método. Então, a gente pensou no DIU Mirene, que é um DIU hormonal, ele atua no útero. Então, a gente testou. Atualmente, eu estou com ele agora, e eu estou em observação. Até agora, eu não estou sentindo nenhuma diferença com relação à visão. Estou usando ele, vai fazer uns 2 meses, mais ou menos. Até agora eu não estou sentindo nenhuma diferença. Porque, parando para pensar, o DIU, ele atua só no útero. Ele joga hormônios ali só no útero. Já o anticoncepcional, a gente vai ingerir, vai para o estômago e vai para a corrente sanguínea. Então, tem essa diferença aí dos dois. É verdade. O anticoncepcional, ele já é uma bomba, como você disse, hormonal. Existem estudos que ligam o uso prolongado de anticoncepcional a AVC, a doenças cardiovasculares, a trombose, né? Mas ele acaba sendo muito usado no mundo inteiro, né, pelas mulheres. Mas esse seu caso, ele já fica também como um alerta para aquelas mulheres que têm portadores de Lyon na família, né? Que tem, como o Lyon é passado de mãe, então aquelas mulheres que têm mães ou avós que têm a mutação, já fica como um alerta, né? E também é muito bom a gente lembrar que tem outras medicações que podem prejudicar a visão de quem já tem Lyon. Teve na terceira conferência Lyon, o doutor Mário Sato e o doutor Felipe Chicane, eles falaram a respeito de várias medicações que podem afetar a visão, inclusive vitaminas. Tem um colega do grupo que uma pessoa que também tem Lyon, que é da área da saúde, falou para ele a respeito das vitaminas do complexo B,
que a gente consumir não tem problema, mas suplementar pode vir atacar a visão. Você tem conhecimento disso também? Para falar a verdade, não. Hoje eu só tenho o conhecimento da idebenona. Mas eu sempre fiquei curiosa com outras possibilidades, digamos assim. Eu comecei a ficar muito atenta a isso, aos outros medicamentos que a gente não possa tomar ou que a gente possa tomar para melhorar o funcionamento das mitocôndrias, né? Fora a idebenona, mas também esses medicamentos que não podem. Por exemplo, o primeiro neurologista que eu fui, ele tratou como somatização e me passou o Depakote. O Depakote, eu não sei exatamente, ele tem várias funções. Ele me passou como antidepressivo, mas eu não sei exatamente que outras funções ele tem. E depois de um tempo, eu vim saber que o Depakote não pode ser usado por quem tem Lyon, ele pode prejudicar a visão. A minha sorte foi que eu passei muito mal, Lisandra. Eu passei muito mal nos primeiros dias e eu suspendi e procurei outro médico. Mas pode ser que eu tivesse continuado tomando e tivesse prejudicado ainda mais a minha visão, né? São várias possibilidades. A gente nunca sabe como é algo novo, digamos assim, algo que não tem muito estudo, digamos assim. A gente sempre fica com aquele receio, como esse anticoncepcional que eu tomei foi uma surpresa para mim. Eu não esperava que ia piorar a visão, eu não esperava de jeito nenhum, mas aconteceu. E foi uma coisa que me deixou muito curiosa, porque como eu falei, eu relacionei com a menstruação, na minha primeira menstruação, com o anticoncepcional que eu tomei, e juntando tudo, se resume a hormônios. E fica o alerta, né? Tanto fica a questão da pesquisa, a importância das pesquisas em várias frentes, né? Gravidez. A respeito da gravidez, anticoncepcional, a questão da menstruação e da menopausa, né? E também fica a questão tanto das pessoas atentarem para o que estão tomando, né? A questão da automedicação, a questão de questionar os médicos, tanto quem tem Lyon como quem não tem, como também a importância de se investir em pesquisas, né? Que tem que ter pesquisa, tem que ter verba para pesquisa, tem que ter incentivo à pesquisa, e isso, de certa forma, acaba entrando nas políticas públicas, né? Lisandra, você falou que você faz faculdade, está no 6º semestre. Você trabalha, faz estágio? Como é que é para você essa adaptação no mercado? Então, antigamente, quando eu estava no auge do meu problema, isso me abalava muito. Isso quando realmente a ficha caiu. Como eu falei, criança não pensa muito nessas coisas, né? Mas chegou uma hora que eu parei para pensar, e como é que vai ser coisa de criança, né? Como é que vai ser a minha vida futuramente? Então, hoje em dia, o meu cotidiano é normal. Vou ao trabalho, estou estagiando, como eu falei, vou ao trabalho, volto, pego um ônibus, desço o ônibus, vou para a parada. Para mim é super tranquilo. Eu uso óculos, mas é por astigmatismo, não tem a ver com a doença. E é isso, vida que segue. E como foi a aceitação, né? A gente já conversou nos bastidores, você faz estágio em uma escola, né? Como é que foi a aceitação, tanto dos colegas do trabalho, dos superiores, quanto das crianças? Apesar de que você falou que tem uma visão já mais para o normal, né? Mas as crianças, ao saberem, como foi a aceitação delas? Então, é muito recente, eu entrei nesse estágio no mês passado, 1º de setembro, e eu nunca tive a oportunidade de conversar com as crianças sobre esse meu problema. Mas na seleção que eu fui, eu cheguei a mencionar a minha coordenadora, né, que é a minha chefe, hoje, né, eu cheguei a falar,
contei um pouco da minha história, resumi, né? Porque se a gente for parar para contar a nossa história, a gente vai passar o dia inteiro falando. Eu resumi o que aconteceu e eu falei que naquele momento eu lembrei de como era a minha vida na escola, na hora que eu estava falando sobre a minha vida, né? Porque na seleção a gente vai lá na frente e fala um pouco sobre a nossa vida, o que a gente já passou, o que marcou a nossa vida. Então eu não tive como não falar. Quando chegou o que lhe marcou, Lisandra, eu não tive como não falar sobre isso. Então eu resumi a história, contei, falei como é que era a minha vida na escola, até porque tem tudo a ver com a escola, né? Eu ia trabalhar, estou trabalhando como estagiária, professora estagiária, e eu falei que se eu encontrar algum aluno com deficiência visual, é inevitável não me colocar no lugar dele, né? Porque eu já estive no lugar daquele aluno. E que eu iria fazer o possível para ver aquele aluno feliz. Porque na época eu sei o que eu passei, eu sei o quanto foi difícil. E o meu objetivo é fazer com que aquele aluno tenha a melhor professora do mundo. Bom, que sorte desse aluno, né? Se encontrar, quando encontrar com essa professora, né? Porque a gente espera que encontre. Nem todo mundo tem essa empatia, tem todo esse amor com o próximo, né? Com a dificuldade do próximo. Na sua vida Sim. escolar, você passou por alguma situação difícil com algum professor que não teve preparo? Aquele preparo humano mesmo, sabe? Aquela vontade de acolher, que nem você está falando. Teve alguma situação nesse Então, sentido? por mais irônico que pareça, nas aulas de educação física, os professores, eles, assim, não é que eles me ignoravam, eu acredito que eles não sabiam o que fazer, porque tem que ter aquela adaptação, né? Tem que ter aquele trabalho a mais. E na escola, na escola em si, nas matérias em si, a minha dificuldade foi na educação física pela questão do professor ele passar uma aula voltada para aqueles alunos, entendeu? Ele não pensava em mim, digamos assim, gente, hoje vamos brincar de queimada. Eu não tinha condições de brincar de queimada. Eu não tinha condições de enxergar a bola. Gente, hoje vamos brincar de basquete. Eu também não tinha condições. Então, foi na aula de educação física, por mais irônico que pareça, que eu tive dificuldade ali. É interessante essa provocação, né? Agora a gente pode. Bom, antes de entrar na política pública, eu vou fazer mais uma pergunta que tem a ver, que também vai puxar. Você chegou a frequentar algum instituto de reabilitação ou algum instituto de cegos? Não cheguei. Eu estou te perguntando porque tem muita gente que frequenta para ajudar na adaptação, tanto adaptação de celular, sim, de computador, leitura, tudo, né? Mobilidade. Isso eu te perguntei para a gente voltar naquela questão lá atrás da política pública, né? Você agora, sim, como adulta, o que você sugere, o que seria interessante para você que fosse feito em termos de política pública para auxiliar em todo o processo, desde que a gente começa a ter os primeiros sintomas, até fazer o diagnóstico, depois o tratamento e depois também o acolhimento das pessoas que são deficientes visuais na sociedade. Fornecer a medicação, né, como a insulina na diabetes, é muito importante, até porque o preço da medicação é muito caro, não é todo mundo que tem condição de pagar. E é isso aí, é basicamente isso daí. Entendi. E você falou do apoio da sua família, né? Tem uma pessoa aqui também, eu não consegui ler muito bem ler o nome da pessoa. Né? Cada vez que eu sumo aqui, só fica meu topete, é porque eu estou lendo o que está na tela. Mas a pessoa falou que é muito importante o apoio da família, né? E o que você pode falar para quem nos assiste a respeito da importância desse apoio?
Eu sei que para você, você citou várias vezes o seu pai, você citou a sua família, o apoio que se dá a uma criança de 12 anos é bem diferente do que o apoio que se dá a uma pessoa adulta, né? No Com caso, um certeza. adulto, o médico fala com o adulto daquele jeito que ele quer falar. Tem médico que é mais delicado, tem médico que é mais seco, né? A gente acaba indo ao médico sozinho, tudo, não que não tenha apoio, né? Longe disso, não quis dar essa impressão, mas é diferente, né? O que Sim, você com tem a certeza. dizer, né? É bem diferente a Com proteção, certeza né? é. Com certeza Que, é. e o que você diz a respeito da importância desse apoio da família? Em todo o processo, não só lá atrás no diagnóstico, mas depois também. Então, é importante porque família é o nosso abraço, né? Aquelas pessoas que estão ali desde quando a gente era criança, né? Então, é muito importante por essa questão. Aquele familiar, aquele pai, aquela mãe, aquela avó estando ali, olha, vai dar certo, eu estou aqui com você, seja lá o que aconteceu, eu vou estar aqui lhe apoiando. Então, isso eu posso dizer hoje com toda certeza que o que me encorajou desde o momento que eu fui diagnosticada, de eu ter aceitado ir para a escola, tudo isso foi graças à minha família. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se não fosse a minha família, eu não sei o que seria de mim ali, de coração, de verdade mesmo. Foi eles que falaram, olha, eu estou aqui com você, vai dar certo, você vai chegar da escola, a gente vai estudar o conteúdo, você vai conseguir, você é forte, eu sei que você é forte. Então, o apoio da família, seja lá qual for a idade, adulto, criança, é muito importante por essa questão, desde cedo. E aqui nós já tivemos, você relatou o caso de um professor que talvez não tivesse essa empatia de te colocar no Sim. meio, propor atividades que você fosse incluída também, né? E nós já tivemos casos aqui de pessoas que tanto relataram professores que se desdobravam para ensinar, quanto professores que também não tiveram muito tato para lidar com a doença. Você, num curso que assim, basicamente forma para a docência, né, para ensinar. Você já tocou nesse assunto com seus colegas, com seus professores, dessa Já importância? muitas vezes. Atualmente, lá na escola, a gente não tem nenhum deficiente visual, mas eu sempre estou conversando com eles sobre isso, da importância da gente incluir todos, né? Não só aquele ali, mas todos. Inclusive, propor atividades que as pessoas que não têm a deficiência sentir como um deficiente visual se sente ali. Ah, vou dar um exemplo. Gente, vamos jogar basquete, mas a gente vai ter que vendar os olhos. Todo mundo vai ter que estar com os olhos vendados. Então, esse tipo de atividade vai estimulando a criança a entender como o outro se sente, entendeu? Aquela questão da empatia. Ah, então é assim que ele se sente. Eu enxergo, ele não enxerga. Então, essa questão é importante, tanto na questão da educação física em si, como na questão pedagoga, digamos assim, da pedagogia. Então, eu sempre estou conversando com os meus colegas sobre isso. E qual é o resultado dessas conversas? Qual é a aceitação dessas pessoas? Eles reagem muito bem. Inclusive, como eu sou estagiária, eu estou aprendendo com os professores, né? Eles admiram isso em mim. De eu estar propondo isso, né? Caso eu aparecer. E a gente já chegou a ter essa conversa para a gente fazer um plano de aula baseado nisso aí. A gente fazer um plano bimestral só com atividades de esportes adaptados. Temos aí esse que eu citei agora, tem o vôlei sentado, tem várias opções. Mesmo não tendo nenhum aluno com a deficiência visual, ou com qualquer outra deficiência, cadeirante, é interessante a gente fazer com que eles se sintam como... ter essa visão de como eles se sentem. É muito importante isso. E eles
gostaram da proposta. Ai, que ótimo! Tomara que seja colocado em prática, não só na escola que você está, mas em outras escolas também. Que é muito interessante esse se colocar no lugar do outro, mas real, Com né? Você certeza, andar de isso olho vendado. é bom em todos os sentidos. Eu gostei muito da ideia. Eu vi já uma vez oh meu Deus, no Instituto de Deficientes que eles tinham isso. Só um pouquinho, desculpa. Obrigada, filho. Isso é ao vivo, eu tô atendendo o meu menino. Que eles têm um trabalho desse, Lisandra, das pessoas, só que eles trabalhavam, na verdade, faz muito tempo que eu vi, era com idosos, eu não sei se você já viu. Então, as pessoas, elas colocavam equipamentos para ficar parecido com como os idosos se sentem. Você já viu isso? Não, nunca vi. Eu achei Mas muito é legal. muito interessante. Pois é, eles colocavam um óculos assim bem escuro para que a pessoa não enxergasse direito, tampão no ouvido para a pessoa não escutar direito, colocavam roupa que dificultava a sensibilidade, porque a sensibilidade do idoso fica prejudicada, roupa que prejudicava a mobilidade, para que as pessoas pudessem entender como um idoso está fisicamente, para daí a gente não ficar julgando, porque anda devagar, porque não vê direito, não escuta direito. Isso daí é bom, principalmente para criança, né, que não tem essa maturidade de entender como o outro se sente. Então, é importante essa adaptação na aula da educação física justamente por isso, para o aluno entender como aquele aluno ali se sente na aula, entendeu? É bom em todos os sentidos. É verdade. E também uma coisa que eu acho muito interessante que as pessoas saibam, né, se deem conta, na verdade, não que saibam, é que existe o baixa visão. Né? Muita gente não escuta falar disso. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar em baixa visão. Né? Para mim, ou usa óculos ou é cego. Não tem alguém que o óculos não resolve ou que não enxergue direito. Só depois do Lyon que eu fui perceber, não, existe alguém que não enxerga, mas não é totalmente cego. Isso é muito interessante, Sim. né? Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta bem pessoal para você. Pode ficar à vontade. Mas você é mulher. A Lyon, ela é passada pela mãe, né? Porque é uma mutação mitocondrial, a mitocôndria vai pelo óvulo, é passada pela mãe. Você tem outros casos na sua família? Então, não diagnosticado, mas eu acredito que se a gente fosse atrás, fizesse um exame com a minha mãe, com a minha avó, poderia ter essa possibilidade de dar positivo, mas a gente não fez esse teste. Entendi. Já que você citou, eu tenho essa dúvida. O que é que faz, eu me pergunto isso até hoje, o que é que faz despertar a Lyon? Porque, assim, vamos supor que a minha mãe tenha, que a minha avó tenha, que a minha bisavó tenha, a minha tataravó, enfim. O que é que faz a doença despertar? Porque a gente já nasce com a doença, né? Em algum momento ela vai se despertar na gente. Aí, essa é a dúvida que eu carrego comigo até hoje. O que é que causa? O que é o gatilho, digamos assim? Faz com que... Por que despertou a doença em mim, não despertou na minha mãe? Não que eu esteja desejando isso, não estou desejando isso para ninguém. Mas é uma dúvida, entendeu, que eu tenho até hoje, que eu carrego comigo até hoje. O que eu já vi em palestra, que nem eu falei no começo, né? Foram 45 dias para sair o resultado da Lyon. Só que a partir do momento que o médico falou que podia ser Leber, dá-lhe YouTube, né? Procurando médico, palestra, tudo que pudesse trazer alguma luz. E eu já vi médicos falando que até hoje não tem ao certo nenhum estudo que comprove o que pode ter esse gatilho. Porque tem pessoas assim que teve um homem uma vez falou, ele estava fazendo a barba, começou a ficar embaçado, né? Outra pessoa estava na aula e começou a embaçar e a pessoa viu que não voltava, né? Então, e tem a questão, isso,
E tem a questão da gente saber o gatilho que causa na mulher e o gatilho que causa no homem, né? Porque pode ser gatilhos diferentes, digamos assim, é uma coisa para ser discutida também. É verdade. O que eu já vi que pode ser que ajude, mas não definitivo, né? É a questão do álcool e do tabaco, o tabagismo e o alcoolismo. Parece que isso pode ajudar a despertar, mas tem um mundo de gente que teve, não fumava e nem bebia. Né? Eu, por Um exemplo, eu não mistério. bebo nem fumo. E teve naquela época de criança que menos ainda, Isso, né? que coincidentemente foi na minha primeira menstruação, perto da minha primeira menstruação. É uma coisa assim que é para ser discutida, pensada, estudada, né? Porque como é novo, não tem como a gente saber. Mas eu acredito que tem algo a ver com os hormônios. Eu acredito que tem algo a ver com os hormônios, porque foi muita coincidência o que aconteceu comigo, pela questão de ter da doença ter vindo dias depois da minha menstruação e depois que a visão estava estabilizada, eu ter tomado anticoncepcional e a visão ter piorado de novo, e quando eu suspendi a medicação, a visão ter estabilizado novamente para melhor. Então, são gatilhos, perguntas, muitos questionamentos que a gente tem, que eu acredito que um dia, com um estudo, paciência, a gente vai conseguir descobrir esse mistério. Vai sim. Com a união, eu acredito que com o dinheiro para que hajam pesquisas, a Isso, divulgação da informação para que mais profissionais tenham interesse de pesquisar e a facilidade no diagnóstico, para que tenham números, né, de quantas pessoas são afetadas em cada região, o sexo, a idade, e também a divulgação nos órgãos de imprensa para, tá tendo uma pesquisa assim, assim, assado, então vocês entrem em contato, porque com toda certeza, a maioria das pessoas que têm Lyon, elas vão se candidatar para participar de alguma pesquisa. Né? Eu me sim, candidataria, eu acho que talvez você se candidataria, quanta com gente não se certeza, candidataria para com ajudar, certeza. né? É, É. o que eu queria te perguntar, que eu queria, não, que eu vou perguntar, é o seguinte: você tem algum receio de vir a ter filhos e eles virem a desenvolver a doença? Então, eu já me questionei isso, já comentei várias vezes com a minha família sobre também. É inevitável a insegurança, né, digamos assim, mas eu penso assim, pelo lado de eu já estar ciente, entendeu, da situação. Porque na época que aconteceu comigo, ninguém sabia o que era. Mas hoje em dia já tem uma medicação, já tem um acompanhamento, digamos assim. Então, é uma coisa que me tranquiliza, que eu fico tranquila em saber. E futuramente eu penso sim em ter filhos. Até porque não é uma sentença, né? Não é uma sentença, não é porque tem o gene mutado que a doença vai se desenvolver, né? Bom, nós Sim, já chegamos aqui a 1 hora de entrevista. nem parece, né? Passa tão rápido. Passou rápido, eu fui até conferir aqui, deu 59 minutos, 59 e 8 Nem parece. segundos. Parece que foi 30 minutos de conversa. Pois é rápido e na verdade ainda tem tanta coisa a ser É, conversado, né? Bom, eu agradeço você por ter aceito o nosso convite. É muito bacana o nosso bate-papo. Eu queria mesmo entrevistar uma outra mulher que tivesse a mutação. Enquanto a gente conversa, eu vi mais uma ou duas mulheres aqui nos comentários dizendo que tem a mutação. Então, procure o Instituto Reconvexo, deixem mensagem aí no chat, porque existe um grupo de WhatsApp no site do Instituto Reconvexo, tem o endereço para entrar nesse grupo de WhatsApp, que é um grupo só para pessoas afetadas Lyon. Tem um grupo maior, que é para quem tem parentes ou para quem tem Lyon, e tem um outro grupo que é só para pessoas afetadas. E é muito interessante porque tem muita troca de informação, né? Troca de informação, troca de ideias, desabafos, situações engraçadas, enfim, tem muita coisa
de apoio mesmo, de suporte emocional. Então, procurem o site do Instituto Reconvexo. Para encerrar, Lisandra, já te agradeci, eu quero deixar a palavra com você, para que você encerre, falando da importância desse apoio, frisando a importância desse apoio, e mais o que você tiver vontade de dizer. Se você tiver vontade de dizer alguma coisa para pais, para familiares, para professores, para pessoas recém-afetadas ou afetadas há muito tempo, fica à vontade. Você é uma moça muito inteligente, você tem uma cabeça muito, muito boa, muito aberta para essas questões relacionadas a Lyon, tanto politicamente falando, quanto de vida mesmo, né? Você teve uma trajetória que pegou ali desde o final da infância até a vida adulta. Então, viveu fases que muita gente afetada não viveu. A palavra é sua, Lisandra, foi um prazer a gente ter conversado, e eu agradeço a você e ao Instituto Reconvexo por me dar essa oportunidade tão boa. Então, eu que agradeço, eu fico muito feliz em estar compartilhando a minha história com vocês, até porque a gente é uma família, né? Todo mundo aqui é uma família, é bom compartilhar, é bom falar das nossas histórias, isso me deixou muito feliz, eu fiquei muito feliz por esse convite, e o que eu tenho a dizer é que é uma frase que eu levo comigo desde quando eu era adolescente, que tem muito a ver com o meu curso de Educação Física, é que o faixa preta um dia foi um faixa branca. Então, essa frase mexe comigo até hoje, porque, assim, não importa se no momento parece estar ruim, não importa se no momento parece que não vai dar certo, uma hora vai dar certo. Antigamente, quando aconteceu a doença comigo, eu pensei, eu não vou conseguir nem pegar um ônibus sozinha. E hoje eu tirei a carteira de motorista. Então, a gente não deve se desesperar, a gente não deve achar que tudo está perdido, porque não está. A gente tem que ter força, a gente tem que enfrentar os desafios que a vida coloca na nossa vida. E é isso, a gente somos guerreiros e a gente está aqui para ajudar, para ouvir, para compartilhar. E é isto. Eu quero pedir também para os professores, para eles, isso que eu falei sobre a questão das aulas, procurar colocar os alunos para fazer eles se sentirem como os alunos com deficiência visual se sentem. E é isso que eu tenho para falar, é isso. É força, fé e Deus é mais. Amém. Lisandra, gratidão e até a próxima. Mais uma vez eu reforço, pessoal, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o vídeo, que tem muita coisa boa. Um abraço e até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite.